Hannah Arendt foi uma das mais influentes filósofas e teóricas políticas do século XX. Nascida na Alemanha em 1906 e naturalizada norte-americana após fugir do regime nazista, Arendt escreveu sobre temas como totalitarismo, autoridade, liberdade, responsabilidade política e a condição humana moderna. Sua obra é marcada por uma abordagem original e interdiscursiva, que transita entre filosofia, ciência política, história e literatura. A seguir, apresento suas principais ideias e obras. Totalitarismo. Em sua obra seminal Origens do Totalitarismo, 1951, Arendt analisa o surgimento e a estrutura dos regimes totalitários do século XX, com foco no nazismo e no stalinismo. Para ela, o totalitarismo não é apenas uma forma autoritária de governo, mas um novo tipo de dominação que procura controlar todos os aspectos da vida humana, inclusive o pensamento. Ela argumenta que o totalitarismo surge da combinação do antissemitismo, do imperialismo e do colapso das instituições liberais. Destaca também o papel da ideologia e do terror como instrumentos centrais desses regimes. No livro Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, Arendt relata o julgamento do oficial nazista em Israel. O conceito de banalidade do mal surge da observação de que Eichmann não era um monstro sádico, mas sim um burocrata comum que cumpria ordens sem refletir sobre as consequências morais de seus atos. Essa ideia causou grande controvérsia, pois desloca a discussão do mal da monstruosidade individual para a obediência à crítica e à ausência de pensamento. A condição humana. Em A Condição Humana, Arendt distingue três atividades fundamentais da vida humana. Labor. Atividades necessárias à sobrevivência biológica, como comer e trabalhar para viver. Obra. Work. Produção duradoura de objetos, artefatos e cultura. Ação. Action. O engajamento político entre seres humanos livres e iguais que se expressa no espaço público. Para Arendt, é na ação e no discurso que os seres humanos revelam sua singularidade e participam da vida política. Ela valoriza o espaço público como lugar da liberdade, da pluralidade e da cidadania. Liberdade política. Arendt concebe a liberdade não como liberdade interior ou livre-arbítrio, mas como a capacidade de iniciar algo novo no mundo, de agir e interagir com os outros em um espaço público. Em obras como Entre o Passado e o Futuro e da Revolução, 1963, ela discute a importância da fundação de novos espaços de liberdade, como aconteceu nas revoluções americana e francesa. Ela elogia a experiência republicana dos Estados Unidos e critica o fracasso da Revolução Francesa por ter priorizado as questões sociais em detrimento da liberdade política. Responsabilidade e julgamento. Nos ensaios reunidos em Responsabilidade e Julgamento, publicados postumamente, Arendt aprofunda a questão ética levantada em Eichmann em Jerusalém. Ela afirma que o julgamento moral não se baseia em regras fixas, mas na faculdade de pensar, de imaginar o ponto de vista do outro e de manter a coerência com a própria consciência. Outros temas e legado. Arendt também escreveu sobre o judaísmo, a condição dos refugiados, o papel da autoridade, a crise da educação e a cultura. Nunca se identificou como filósofa no sentido tradicional, preferindo se descrever como teórica política, já que para ela a filosofia ocidental negligenciou a política concreta. Seu pensamento é profundamente atual em debates sobre autoritarismo, responsabilidade cívica, liberdade e democracia. O contexto político e cultural em que Hannah Arendt desenvolveu sua filosofia foi profundamente marcado pelos eventos dramáticos e transformadores do século XX. Sua obra é uma resposta direta às grandes crises da modernidade: o colapso das democracias liberais, a ascensão dos regimes totalitários, o Holocausto, o exílio, as guerras mundiais e as promessas e fracassos das revoluções. Podemos destacar alguns eixos principais que compõem esse contexto. A crise do mundo moderno. Arendt cresceu na Alemanha entre guerras, em um momento em que os valores da modernidade, como razão, progresso, cidadania e Estado de Direito, estavam sendo postos em xeque. A Primeira Guerra Mundial havia abalado profundamente a crença no iluminismo e no liberalismo. Com a instabilidade da República de Weimar, a desilusão generalizada abriu espaço para ideologias radicais, tanto à direita quanto à esquerda. Ela presencia a ascensão do nazismo como uma ruptura brutal com o humanismo europeu, mostrando que a barbárie podia emergir do seio da civilização.
O exílio e o totalitarismo. Sendo judia, Arendt foi presa em 1933 por atividades políticas contra o regime nazista e emigrou da Alemanha, passando por Paris e depois fugindo para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Essa experiência de exílio moldou sua visão de mundo. Ela passou a pensar a partir da perspectiva do refugiado, do pária, do deslocado, alguém que vê o mundo de fora. O totalitarismo, que ela analisa em profundidade, é entendido por Arendt como um fenômeno inédito, distinto da tirania ou da ditadura clássica. Ele emerge de sociedades de massa atomizadas, onde os indivíduos estão isolados, desprovidos de vínculos comunitários e onde a ideologia e o terror eliminam o espaço público e a pluralidade. O Holocausto e a banalidade do mal. O extermínio sistemático dos judeus europeus teve um impacto devastador sobre Arendt. Seu conceito de banalidade do mal nasce do choque de ver que o mal não necessariamente se manifesta em formas monstruosas, mas muitas vezes através da mediocridade e da obediência cega, como no caso de Eichmann. Esse contexto desafiou profundamente a tradição moral e filosófica do Ocidente, baseada na ideia de que o mal estaria ligado a intenções perversas ou paixões violentas. Arendt propõe que o colapso das estruturas tradicionais de juízo moral foi uma das causas que permitiram o horror. A Guerra Fria e o debate sobre liberdade. Arendt viveu nos Estados Unidos durante a Guerra Fria, e esse novo contexto, marcado pela bipolaridade ideológica entre comunismo e capitalismo, também influenciou sua reflexão sobre a liberdade e o papel da política. Ela se engajou no debate público sobre democracia, totalitarismo, direitos civis e o papel da cidadania. Embora crítica tanto do stalinismo quanto de aspectos da sociedade de consumo americana, Arendt valorizava a experiência republicana dos ISUZIs como um modelo de fundação política baseada na liberdade e na pluralidade. A perda do sentido e a crise da autoridade. Ela também se preocupou com o que chamou de crise da autoridade, que se manifestava na educação, na cultura e na política do pós-guerra. A perda das tradições e da capacidade de julgamento colocava em risco o mundo comum, aquilo que compartilhamos com os outros e que nos permite agir e pensar politicamente. Em suma, Arendt pensou a partir das ruínas da modernidade. Sua filosofia é uma tentativa de reconstruir um sentido para a política, a ação e a responsabilidade em um mundo que havia experimentado o colapso das certezas éticas, jurídicas e políticas. É uma filosofia marcada não pelo niilismo, mas por um esforço de pensar para além da catástrofe, de resgatar a dignidade da ação humana num mundo fragmentado. A obra Origens do Totalitarismo, publicada em 1951, é uma das mais importantes de Hannah Arendt e um marco no pensamento político do século XX. Nela, Arendt se propõe a compreender o surgimento dos regimes totalitários, especialmente o nazismo e o stalinismo, como fenômenos inéditos na história, que não podem ser explicados apenas pelos modelos tradicionais de tirania ou ditadura. A obra está dividida em três partes principais. Antissemitismo. Arendt não trata o antissemitismo como um mero preconceito ou intolerância religiosa, mas como um fenômeno político moderno que ganhou força no século XIX e culminou no genocídio nazista. Ela mostra como os judeus, anteriormente integrados na sociedade europeia como banqueiros e burocratas, se tornaram bodes expiatórios durante a crise dos Estados-nação e a ascensão dos movimentos nacionalistas. A perda de proteção estatal e a vulnerabilidade legal dos judeus são elementos centrais para entender como foi possível sua perseguição sistemática. 2. Imperialismo. Neste trecho, Arendt analisa o imperialismo europeu do final do século XIX e início do século XX, com foco especial no colonialismo britânico e francês. Ela argumenta que o imperialismo exportou práticas de dominação e desumanização para fora da Europa, especialmente na África, e depois essas mesmas práticas foram importadas de volta para o continente europeu. A ideia de administração sem política, comum nas colônias, antecipa a lógica impessoal e brutal do totalitarismo. Ela também discute o surgimento do racismo como ideologia política e o uso da violência como instrumento natural de dominação em contextos coloniais. 3. Totalitarismo. Essa é a parte mais inovadora da obra. Arendt analisa os regimes de Hitler e Stalin como novas formas de dominação, não apenas como versões extremas do autoritarismo. As principais ideias aqui incluem
Caráter inédito do totalitarismo. Diferente das tiranias tradicionais, que visam o poder político e a obediência, o totalitarismo busca dominar totalmente a vida humana, até mesmo o pensamento, eliminando o espaço público e a ação espontânea. Uso sistemático do terror e da ideologia. O terror funciona como instrumento de dominação absoluta e a ideologia, como o racismo biológico no nazismo ou a luta de classes no stalinismo, serve como lógica inflexível que justifica a destruição de inimigos fictícios. Atomização social. O totalitarismo se apoia em massas isoladas, sem laços sociais, sem pertencimento político. A solidão e o colapso das instituições intermediárias tornam os indivíduos vulneráveis à propaganda e ao controle absoluto. Papel da mentira e da propaganda. A realidade é distorcida sistematicamente. Os regimes totalitários não apenas mentem, mas constroem uma realidade alternativa e exigem que todos vivam segundo ela. Campos de concentração. Arendt vê os campos não apenas como locais de extermínio, mas como laboratórios da dominação total, onde o ser humano é reduzido ao que ela chama de desumanização total, perdendo sua individualidade, seus direitos e até mesmo sua condição moral. Outras contribuições importantes do livro: a distinção entre poder, como ação coletiva e política, e violência, como dominação instrumental. A crítica às explicações econômicas ou reducionistas do totalitarismo. A ênfase na fragilidade das instituições democráticas, quando há colapso da confiança, da autoridade e da participação cívica. Não é só uma denúncia dos horrores do século XX, é também um alerta sobre como a ausência de pensamento, a banalização do mal e a passividade das massas podem tornar possível o colapso moral e político de uma sociedade inteira. A obra de Hannah Arendt, especialmente Origens do Totalitarismo, foi profundamente impactante e gerou reações variadas entre seus pares, desde admiração por sua originalidade até críticas severas por algumas de suas posições e métodos. A recepção de sua filosofia atravessou décadas e campos diversos, como a filosofia política, a história, a sociologia e os estudos judaicos. Abaixo estão os principais pontos de recepção, crítica e desenvolvimento das ideias de Arendt por outros pensadores. Recepção positiva e reconhecimento. Muitos intelectuais reconheceram o valor original de sua análise sobre o totalitarismo como um fenômeno novo e complexo. Ela foi elogiada por sua capacidade de interligar história, filosofia e política em uma abordagem não convencional, que fugia dos esquemas ideológicos rígidos. Sua ênfase na pluralidade, ação política e liberdade como valores centrais foi acolhida por estudiosos do republicanismo e da teoria democrática, especialmente nos Estados Unidos. Filósofos como Hans Jonas, Karl Jaspers e Isaiah Berlin admiravam sua independência intelectual e seu compromisso com o pensamento crítico. Só críticas importantes à sua obra. 1. Metodologia e estilo. Arendt foi criticada por não usar uma metodologia científica rigorosa. Historiadores, por exemplo, apontaram que ela generalizava com base em exemplos que nem sempre eram representativos, especialmente no volume sobre o imperialismo. Seu estilo ensaístico, sem notas técnicas extensas, causava desconforto entre estudiosos mais acadêmicos. Ela mesma dizia que pensava sem corrimão, ou seja, sem um sistema fechado. Interpretação do totalitarismo. Muitos marxistas rejeitaram sua equiparação entre nazismo e stalinismo, argumentando que ela negligenciava as diferenças ideológicas, sociais e históricas entre os dois regimes. Alguns teóricos criticaram sua ideia de massas atomizadas como simplista, negligenciando o papel ativo que setores da sociedade civil tiveram na sustentação dos regimes totalitários. Fórum 3. Questão judaica e Eichmann em Jerusalém. Sua ideia da banalidade do mal, apresentada no livro sobre o julgamento de Eichmann, foi alvo de muita polêmica. Muitos acharam que ela estava sendo complacente com Eichmann ou minimizando a gravidade dos crimes nazistas. Lideranças judaicas e sobreviventes do Holocausto ficaram profundamente ofendidos com sua crítica aos conselhos judaicos, que Arendt considerou como tendo colaborado, ainda que involuntariamente, com a máquina de extermínio nazista. Adições e desenvolvimentos posteriores. Teóricas feministas.
Embora Arendt rejeitasse o rótulo de filósofa feminista, autoras como Bonnie Honig, Seila Ben-Habib e Judith Butler revisitaram sua obra, destacando o valor de sua noção de ação, corporalidade e pluralidade para o pensamento feminista contemporâneo. Número 2. Teoria Democrática e República. Arendt influenciou fortemente autores como Jürgen Habermas, embora negligenciar o papel da racionalidade comunicativa, e Chantal Mouffe, que viu em Arendt uma fonte para pensar o espaço público e o conflito democrático. A ênfase de Arendt na ação como aparecimento público inspirou debates sobre cidadania ativa, movimentos sociais e o papel do dissenso nas democracias. Há 3. Estudos decoloniais e pós-coloniais. Pensadores como Achille Mbembe criticaram Arendt por sua visão eurocêntrica e por ter subestimado o impacto global do colonialismo, especialmente em relação à experiência negra e ao sul global. Ainda assim, sua análise do imperialismo europeu serviu como base para discussões mais amplas sobre violência estrutural e desumanização. Síntese. Arendt foi uma pensadora incômoda. Recusou sistemas fechados, ideologias partidárias e categorias rígidas. Isso a tornou difícil de classificar, mas também extremamente fértil como referência. Sua influência hoje é transversal. Aparece em debates sobre totalitarismo, populismo, espaço público, ética, migração, educação, direitos humanos e memória, história e memória. De Hannah Arendt se espalha por múltiplas áreas: filosofia política, teoria crítica, feminismo, estudos da memória, direito, relações internacionais e mais. E muitos autores contemporâneos continuam a dialogar com suas ideias, reinterpretando-as e atualizando-as frente aos desafios do século XXI. Aqui estão alguns dos nomes mais relevantes e o modo como cada um se conecta com Arendt. Seila Ben-Habib, filósofa turco-americana, uma das maiores especialistas em Arendt. Como dialoga com Arendt, Ben-Habib resgata a noção de espaço público e de ação política arendtiana, aplicando-a a contextos contemporâneos como globalização, migração e direitos dos refugiados. Obras importantes: As Claims of Cultures, Mi 2, e Another Cosmopolitanism, Mi 6. Destaque: seu esforço de articular a pluralidade arendtiana com uma ética do discurso influenciada por Habermas. Judith Butler, filósofa e teórica feminista. Como dialoga com Arendt? Butler valoriza a ideia de ação performativa de Arendt, especialmente no que diz respeito ao surgimento do sujeito político em público. Também retoma a ideia de corporalidade e vulnerabilidade política. Obras importantes: Precarious Life, Mi 4, Notes Toward a Performative Theory of Assembly. Destaque: a noção de que corpos reunidos em espaços públicos têm uma força política própria, ecoando a ação plural de Arendt. Bonnie, filósofa política americana com foco na democracia radical. Como dialoga com Arendt, Honig defende uma leitura agonística de Arendt, centrada no conflito e na disputa dentro da vida pública. Critica leituras excessivamente consensuais da política arendtiana. Obras importantes: Political Theory and the Displacement of Politics, Emergency Politics, 2009. Destaque: valoriza a importância do dissenso, do conflito e do imprevisível como aspectos criativos da política. Chantal Mouffe, teórica política belga, ligada ao pós-marxismo. Como dialoga com Arendt? Embora Arendt rejeitasse o marxismo, Mouffe incorpora sua defesa da ação plural e da política como esfera de deliberação e conflito. Usa Arendt para sustentar sua teoria da democracia agonística. Obras importantes: The Democratic Paradox, Agonistics, 2000. Destaque: crítica da política consensual liberal, defendendo o conflito legítimo como motor da democracia. Achille Mbembe, historiador e filósofo camaronês, importante voz dos estudos decoloniais. Como dialoga com Arendt? Apesar das críticas à limitação eurocêntrica de Arendt, Mbembe reconhece a importância de sua análise do imperialismo e do totalitarismo. Ele leva adiante questões sobre a desumanização e a vida nua nos contextos coloniais e pós-coloniais importantes. Necropolítica, 2003. Crítica da Razão Negra, 2013. Destaque: radicaliza a discussão sobre o poder de matar e o abandono político de populações inteiras. Adriana Cavarero, filósofa italiana que explora temas como identidade, vulnerabilidade e narração. Como dialoga com Arendt?
Desenvolve a noção de narratividade do eu presente em Arendt, segundo a qual nos tornamos quem somos através das histórias contadas por outros no espaço público. Obras importantes: Relating Narratives, Inclinations. Destaque: releitura feminista da ação e da identidade em Arendt, com foco na relação e na escuta. Dana Villa, teórico político americano, um dos grandes comentadores de Arendt. Como dialoga com Arendt, destaca o papel da ação e da liberdade política em Arendt como alternativas ao conformismo das massas modernas. Obras importantes: Hayek, Public Freedom. Dias destaque: reivindica Arendt como pensadora da resistência ao totalitarismo cultural e político da modernidade tardia. Cientista político americano. Como dialoga com Arendt, Robin adota um olhar crítico, especialmente sobre o conceito de banalidade do mal e o julgamento de Eichmann. Ao mesmo tempo, reconhece a importância de Arendt no diagnóstico das crises da política moderna. Obras importantes: Fear, The History of a Political Idea, 2004. Esses autores mantêm viva a obra de Arendt ao trazê-la para os debates contemporâneos sobre autoritarismo, democracia, corpo político, exclusão, pluralidade, ação coletiva e responsabilidade moral. O interesse por ela cresceu ainda mais nas últimas décadas, especialmente diante da ascensão de novos populismos e ameaças à democracia. Se quiser, posso sugerir uma pequena bibliografia introdutória desses autores para você acompanhar esse legado em diferentes direções. Gostaria disso?